Semana decisiva, hein? Semana decisiva, semana importante, onde o novo presidente do São Paulo, Harry Messis Jr., já não é mais tão novo assim, já está há um mês no comando, né? Mas o nosso queridíssimo príncipe Harry vai ter uma conversa fundamental aí com Giuliano Bertolucci, o poderoso e famoso empresário de jogadores. O assunto: rescisão de Oscar. Né? É esse o tema do vídeo de hoje. É sobre o quanto anda complicada essa rescisão e principalmente o quanto que essa reunião entre Harry Messis e Giuliano Bertolucci aí, que deve acontecer nos próximos dias, né? Mais precisamente na sexta-feira, segundo a gente apurou, mas é claro que isso pode mudar. Isso pode acabar selando de vez a rescisão contratual ou, se não, a judicialização da questão. Tá? Já antecipo aqui que muitas pessoas com quem eu conversei para gravar esse vídeo, muitas fontes com quem eu apurei as informações que estão contidas aqui nessa filmagem, já dão como certo que São Paulo e Oscar vão mesmo ter que se acertar, ter que definir o fim do contrato por nos tribunais, por vias judiciais, porque realmente o acerto na conversa, no papo, primeiro do jogador com Rui Costa, né, executivo de futebol, depois do jogador com o próprio Harry Messis e, por fim, agora os seus empresários e seus advogados. A conversa não está dando certo, não estão realmente chegando num denominador comum e tudo leva a crer que mais uma vez na história, como foi lá atrás, em 2010, Oscar e São Paulo vão acertar suas vidas, seus destinos, por intermédio de um capa preta, um juiz. Pois é, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Oscar e São Paulo, o divórcio complicado. Fica com a gente que a gente vai te contar tudo que está acontecendo. Mas, primeiro, você sabe, eu tenho que pedir aqui encarecidamente que você deixe o like nesse vídeo, que você se inscreva aqui nesse canal e principalmente que você compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulino. O Avante Meu Tricolor tá aí em vias de bater 60 mil inscritos. Eu tava errando o número, hein? E aí, a gente precisa de todo o apoio possível. Quem sabe, ainda nesse ano, a gente não chega a 100 mil e não ganhe a plaquinha. Ó que bonito que vai ficar aquela plaquinha do YouTube aqui, ó. Ó que coisa linda que ela vai ficar aqui, né? Então, ajude a gente aí. Você sabe, o Avante Meu Tricolor, a gente tem mais seguidores aqui no canal, né? Do que boa parte de jornalistas mais famosos e conceituados aí, né? Vamos fazer essa corrente continuar crescendo. Você que não me conhece, meu nome é Rafael Emiliano. A gente fala de São Paulo quase todo dia aqui, né? Visite nossa cozinha, na descrição do vídeo está o link aí de todas as nossas redes sociais. Siga a gente lá, acompanhe o nosso trabalho por aí, pela internet cá afora. Você sabe, o Avante Meu Tricolor é um portal de notícias do São Paulo, essencialmente, www.avantemeutricolor.com.br. Na descrição do vídeo está o link lá do nosso canalzinho de WhatsApp, onde você vai lá, né, se inscreve e ganha, né, gratuitamente aí, fica sabendo de todas as notícias do São Paulo em tempo real. Não precisa ficar aí abrindo o navegador, ficar aí entrando um monte de portal. Não, entra lá que você vai ficar sabendo de tudo, tá certo? Então a gente precisa da sua ajuda. Acesse, visite nossa cozinha, se inscreva aqui no canal e, se você quiser, se você puder, colabore financeiramente com o nosso projeto de jornalismo independente. Vire membro do nosso canalzinho aqui, hein? Menos de R$ 10 por mês, ou seja, uma pechincha. E como recompensa você ganha o direito de entrar no grupo dos Avante Lovers lá no WhatsApp. Aí sim, aí é grupo, tá? Aí você vai ter acesso para falar comigo, falar com o Márcio, falar com toda a equipe aí do Avante Meu Tricolor, tá? Aqui na descrição do vídeo tá o canal, tá? Que é gratuito, mas o grupo é como uma recompensa realmente para quem apoia
e acredita no nosso projeto, tá? Aqui no cantinho aqui vai estar, né? Aqui, ó, vai estar o QR Code aí para você fazer sua doação via Pix. Também tem o botão Amei. Para você que não quer fazer uma assinatura aqui, ó, bem entre aspas, né? Uma doação de forma mais esporádica, então também colabore. Qualquer quantia é muito bem-vinda e a gente agradece. Quer patrocinar? Quer ver sua marca exposta aqui, ó? Todo esse espaço aqui? Já sabe, né? O e-mail do contato tá aqui na descrição do vídeo. Ajude no Avante meu tricolor. Alô, Insider! Ó, eu poderia estar usando uma belíssima Insider, mas não. Tô aqui usando a camisa do Washington Redskins, time que provavelmente aí já deve ter trocado de nome por conta do politicamente correto, né? Merecido também. Não deixa de ser uma representação meio preconceituosa, mas eu gosto desse indião aqui. Por isso que eu comprei essa camisa. Vamos lá, chega de enrolação, vamos falar de Oscar. É para isso que você tá aqui. Você não tá aqui para ficar vendo eu devagar sobre o que é certo ou não na representatividade étnica dos nativos estadunidenses. Você tá aqui para o que você quer me ver falar de Oscar, da polêmica Oscar, né? Oscar que ano passado volta ao São Paulo, né? Depois de um longo e tenebroso inverno dele atuando no futebol chinês, depois dele se destacar pelo Chelsea, tomar de 7-1 da Alemanha na Copa de 2014 e, principalmente, né, a saída conturbada dele lá na primeira passagem, quando ele alegando aí problemas no pagamento, né, negócio de direito de imagem, de FGTS, ele se empirulitou para o Internacional. Essa situação foi definida só nos bastidores. O Inter teve que pagar lá uma quantia para o São Paulo, uma quantia que o São Paulo até hoje considera irrisória, porque de fato o Oscar era um talento nato do futebol mundial, se provou isso, e poderia ter sido vendido por bem mais, né? Aliás, o próprio Inter vendeu ele para o Chelsea por uma pequeníssima fortuna, digamos assim, né? Mas o fato é que o Oscar sempre se declarou São Paulino, o Oscar, os filhos dele são São Paulinos, a família inteira é São Paulina, e ele tinha esse desejo de jogar no clube do coração, de ver o filho dele, que sempre frequentou o Morumbi, né? A gente sempre trouxe essa informação aqui, que o filho do Oscar, quando estava no Brasil, via de regra ia ao Morumbi, seja lá nos camarotes, com o tio dele e tal, mas o próprio Oscar, por si só, sempre teve esse receio de voltar a ter contato com a torcida do São Paulo, principalmente depois que em 2022 ele chega a conversar com o Flamengo e ele vai ao Morumbi num duelo ali da semifinal da Copa do Brasil daquele ano. Não estou falando de 2023, falando de 2022. Ele vai ali, né? Na época o São Paulo treinado pelo Rogério Ceni, ele chega aí no vestiário, cumprimentar os jogadores, cumprimentar os amigos, mas ele vai com a delegação do Flamengo. Isso pegou um pouco mal. Então o Oscar sempre teve um receio, né? É uma situação, porque ele sabe que ele saiu de forma tumultuada, lá na primeira passagem, ele sabe que ele meio que deu uma mancada, e ali naquele dia ele se compromete a jogar pelo São Paulo. Ele tinha um contrato em vigência, ele era um dos jogadores mais bem pagos do mundo ali, com o futebol chinês, mas ele avisa o então presidente Júlio Casares, informação essa que a gente sempre bancou aqui no Avante Meu Tricolor, né? Desde os primórdios do site lá em 2023, ele aquele dia pegou mal para ele mesmo, né? Ir ao Morumbi como um adversário do São Paulo. Então ele vai e comunica que de fato, olha, acabando meu contrato na China, eu venho para jogar no São Paulo. Né? O São Paulo guardou isso às 7 chaves durante muito tempo, até a hora que não tinha mais realmente como esconder, né? E as informações começaram a girar. E entre ali, a partir de setembro de 2024, já meio que estoura a informação de que o Oscar chegaria como um jogador free agent ao São Paulo em 2025. O problema é o salário. O Oscar, repetimos, né? Vamos repetir aqui. Oscar foi um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Do mundo. No período aí, nos 5 anos, 6 anos que ele jogou no futebol chinês. Agora de cabeça não sei, deveria ter anotado aqui, mas não anotei. Mas ele é um dos caras mais bem pagos do mundo. E, de certa maneira, não tem como. Né? Acho que nem só o São Paulo, mas qualquer clube do futebol brasileiro não tem como igualar, não tem como pagar o que de fato os chineses pagavam. Então, a partir do momento que o cara deseja retornar
ao futebol brasileiro, especificamente ao São Paulo, ele tem que estar ciente de que ele tem que fazer adequações salariais para que essa vontade dele, do clube, aconteça, né? Foi o caso do Oscar? Entre aspas, foi, porque se o cara tá ali sendo um dos mais bem pagos da história, convenhamos que 2 milhões e 400 mil por mês é menos do que ele ganhava, do que ele faturava lá no país asiático. Agora, deixou o Oscar sendo o segundo jogador mais bem pago do futebol brasileiro. O Oscar só ganhava menos do que o Neymar. Né? Então houve também ali, vamos dizer assim, nem tanta boa vontade assim do ex-camisa 8, né? O que ajudou o São Paulo, de certa maneira, foi o fato da Superbet pagar parte desses rendimentos, cerca ali de 1.200.000, 1.100.000, né? Não chega a dar metade ali por si só. Né? Então, por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Estou fazendo todo esse preâmbulo para você entender os valores, né, dessa rescisão. Por que não é fácil chegar e rescindir o contrato com o Oscar? Não é fácil chegar e rescindir o contrato com o Oscar, que nós estamos falando de um cara que ganhava quase 2 milhões e 400 de salário, que com luvas e com outras bonificações nesse um ano que ele, entre aspas, jogou pelo São Paulo, né, em 2025, batem na casa aí de quase 4 milhões de reais por mês. Né? A antiga gestão do São Paulo contestava muito quando a gente soltava essas informações. Reclamava, me mandava no privado que eu estou inventando número, corria para divulgar para alguns jornalistas da confiança deles que as minhas informações estavam erradas e tudo. E agora, quando se discute a rescisão de contrato do Oscar, talvez eu não estivesse tão errado assim. Né? Porque, de fato, a reta final do Oscar no São Paulo, que todo mundo aqui sabe, uma sequência de contusões, um susto ali, um susto, né? Uma síncope vasovagal, né? Que é o nome, né? Que o levou ao desmaio, que o levou a ter um probleminha cardíaco ali detectado, mas que não se comprovou, não se confirmou sendo uma doença cardíaca, e o Oscar decide se aposentar, né? No final do ano passado. Então, o Oscar começa 2026 já sem ser jogador do São Paulo. Só que a rescisão não está homologada, né? Já estamos aí caminhando para o final do segundo mês de 2026. Né? Não falei de proposta para rimar, mas rimou. Porque justamente o São Paulo tem muitas dívidas com o Oscar. Né? Segundo os números que eu apurei aí com pessoas da nova gestão, né? O São Paulo tem cerca de 10 milhões de reais a pagar para o Oscar, referente a dívidas disso que eu falei, luvas da assinatura do contrato, que foram diluídas nos 3 anos que o Oscar assinou o vínculo. Né? Lembrando, o Oscar teria vínculo com o São Paulo até o final do ano que vem. Como ele decidiu se aposentar, é óbvio que isso foi interrompido, mas teoricamente as luvas pela assinatura do contrato foram diluídas. E aí que está o X da questão, é aí que está o cerne do problema, né? Porque o São Paulo já deve 10 milhões para o Oscar. E aí, clube e jogador, ou ex-jogador no caso, não possuem um entendimento sobre o que tem de ser pago ou não. No entendimento do Oscar, do seu empresário Juliano Bertolucci e de todo o seu staff, incluindo advogados e contadores, o São Paulo tem essa obrigação de pagar as luvas do Oscar pela assinatura do contrato, que não teria nada a ver, vamos dizer assim, nada a ver com o que aconteceu e com a decisão dele de encerrar. Porque lá, no final de 2024, quando esse acordo é assinado, o Oscar não sabia que ele ia se aposentar no final de 25. Né? Essa é a alegação deles. Então, é de direito do jogador. E eu posso dizer para vocês que isso tá aí em torno de 10 milhões. Então, na verdade, a grosso modo, o que São Paulo deve pro Oscar, juntando o que o Oscar quer, o que eles querem é pagamento de 20 milhões de reais para assinar essa rescisão. Então eles querem um entendimento de 20 milhões de reais para assinar, para encerrar de vez e essa rescisão ser homologada, porque o Oscar ainda consta lá em CBF, por mais que eles não estejam recebendo salário, como jogador do São Paulo, porque não houve a oficialização, a homologação da rescisão. E aqui, enfim, sem juízo de valor, por enquanto, daqui a pouco eu dou minha opinião sobre isso,
Eu posso dar informação, isso é uma informação, né? E eu sei que muitos aqui, porque hoje a gente vive em momentos difíceis, né? E vai vir aqui, puxa saco, passando pano. Mas o Oscar abriu mão de muita coisa, tá? Perto do que o empresário e o staff queria. O Oscar abriu mão dos salários de novembro para frente, de novembro do ano passado para frente, ou seja, nem o de dezembro ele fez questão de receber. O Oscar abriu mão dos direitos de imagem, tá, que estavam atrasados. O Oscar já abriu mão, já também. Por isso que essa dívida batia 60 milhões. Você leu aqui no próprio Avante, meu tricolor. Aí você deve estar falando aí para esse gordo mentiroso, esse jornalista ruim, esse jornalista péssimo que fica inventando notícia. Tinha dado que era 60 milhões. Sim, porque o Oscar basicamente abriu mão de 40 milhões do que o staff dele e do que o empresário dele, o Juliano Bertolucci, achavam que ele tinha direito. E ele foi lá e falou: não quero receber salários, que era uma coisa que o staff originalmente cobrava, o pagamento integral do salário do Oscar, direitos de imagem, o Oscar já abriu mão, e também parte do que estava vencido do ano passado, o Oscar já abriu mão. A única coisa que o Oscar não abre mão é as luvas. O entendimento do São Paulo é assim, meu amigo, acabou, você que está aposentando. Então, a partir de janeiro, o que São Paulo teria que te pagar já era. A gente paga os 10 milhões que a gente está te devendo, referentes ao ano passado. Que é justo, é seu de direito. Agora, daqui para frente, a gente não quer pagar nada. E o entendimento do Oscar, aí sim, com o Oscar também, junto com o Juliano Bertolucci, junto com o staff, é que assim, não, pera lá, as luvas a gente faz questão de receber. Então, a gente tem 20 milhões para receber do São Paulo. Tá essa polêmica aí dos 10 milhões. Né? É isso que impede o acerto, é isso que as partes negociam desde o final de dezembro. Só para você ter uma ideia, no dia 26 de dezembro, o então CEO do São Paulo, Márcio Carlos Magno, já estava negociando isso com o staff do Oscar. É claro que esse processo teve um atraso aí por conta dos problemas de bastidores vividos pelo São Paulo, por conta em toda a confusão política, do impeachment do Casares, a coisa toda. Mas isso atrasou um pouco, mas, via de regra, as reivindicações dos dois lados seguem as mesmas desde então, não há um entendimento. Então, num primeiro momento, quando o Juliano Bertolucci conversa com o Harry Messes, e o Harry Messes deu uma ordem expressa para o pessoal do futebol, para o pessoal do jurídico, né, que agora tem até gente da oposição lá, né, trabalhando lá no Departamento Jurídico de São Paulo agora, que foi reformulado, tudo, a gente tem que resolver isso de qualquer maneira, o mais rápido possível. E não se conseguiu sair do estágio inicial onde se estava, justamente por conta disso que eu estou falando para vocês. Então, num primeiro momento, na primeira conversa ali, você vê, a coisa escalou, o presidente passou e chegou de volta para o presidente para resolver isso. Num primeiro momento ali, houve uma fala do Messi com o Bertolucci que talvez fosse melhor realmente a questão ser judicializada, mas aí pelo menos o jogador já consegue essa rescisão e que a justiça vai decidir o que é menor, o que é melhor, o que é menor não, o que é melhor, né? Eu confundi aqui. Porque realmente o que o Messi quer, porque pelo Messi já teria até judicializado, por muita gente dentro do São Paulo, já era para estar uma questão sendo resolvida, sendo debatida na justiça. Mas o que o Messi quer com o Oscar e com o Juliano Bertolucci é assim: vamos ter um entendimento de valores aqui. O São Paulo fala que é 10, vocês falam que é 20. Para que na ação judicial, mesmo com os custos do processo, se caso o São Paulo seja derrotado, né, e existe essa possibilidade, claro, esse valor não passe dos 20 milhões. É isso que o Messi quer, essa garantia, esse acordo pré-julgado, né, pré-tribunal, se é que deu para você me entender, né? Porque senão, basicamente, se sair de forma litigiosa, se a coisa chegar nos tribunais de maneira onde haja treta, falando português bem claro, o Messi tem medo, e as pessoas dentro do São Paulo têm medo, de que vire uma bola de neve. De que lá o valor de 60, de 80 milhões que foi falado lá em dezembro ainda, pelos advogados, pelos contadores do Oscar, esse valor apareça lá nos autos e o São Paulo acabe sendo condenado, né, a pagar aí 80, mais de 60 milhões numa rescisão com o Oscar. Então, o entendimento do Messi não vai ter consenso, a coisa vai ter que ser resolvida na justiça,
Mas a gente quer um acordo de cavaleiros aí com o Oscar, com o Juliano Bertolucci, para que, olha, entre 10 e 20, né? Ou é o que eu falo, ou o máximo de acordo que a gente chegou até o momento, né? Para que justamente a coisa não escalone e não vire aí mais uma bola de neve aí nas tumultuadas e complicadas contas e orçamento do São Paulo Futebol Clube. É isso que é o problema, né? Lembrando que a parte que a Superbet pagava ali do salário do Oscar, ela concordou em deixar com o São Paulo. Esse valor não fazia parte ali do que a Superbet paga para o São Paulo pelo patrocínio Master na camisa. Era um bônus, um presente. Ela conversou com o Harry Messes, né? Superbet que nesse sentido tem um ótimo relacionamento com o São Paulo, se acertou muito rápido com a nova diretoria do São Paulo, porque até agora o Eduardo Toni não caiu do marketing, e houve um consenso ali, houve um acerto para que esse 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, né, ele seja depositado junto com o valor do patrocinador master. O São Paulo, então, ganhou ali. Não é, 1 milhão não é nada perto dos 70 que ela paga, mas já é alguma coisa, né? Já é um dinheiro ali que todo mês cai na conta do São Paulo e ajuda o São Paulo a resolver problemas. Por enquanto, o São Paulo não fala em contratar outro nome, né, para substituir o Oscar com esse dinheiro, até porque em termos de mercado de bola aí para você comprar o jogador ou até mesmo pagar salário, luvas, tal, 1 milhão é um dinheiro até de certa maneira irrisório. Vamos falar o português bem claro aqui. Futebol tá caro, galera. Tá? Futebol tá caro. Então a situação do Oscar é essa. Eu quero saber de você nos comentários o que você acha. Você acha que o São Paulo o que você acha? Tem que ir pro tribunal, tem que ir pra porrada de qualquer jeito, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas eu cravo, volto a cravar aqui, não há entendimento e as partes sabem que elas só vão se acertar judicialmente, que a questão vai ter que ser judicializada. O que o São Paulo quer, esse pré-acordo, vamos dizer assim, né? Eu não sei, eu nunca me divorciei na justiça, não sei como é que funciona. Você que já se divorciou e já se ferrou aí nos tribunais aí, tendo que pagar pensão e afins, deixa nos comentários aí. Quero ver o que você tem a dizer sobre isso, tá bom? Tá aí o vídeo do dia gravado. Lembrando que hoje, quarta-feira de cinzas, tem a apresentação do Cauli como novo reforço São Paulino, né? Vai ter lá a coletiva e você vai ver ao vivo aqui no Avante Meu Tricolor. Fica ligado aí que lá para as 3 horas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente já entra ao vivo aqui, né, para trazer para você lá a entrevista coletiva do Cauli, lá do CT da Barra Funda. Se é que você está vendo esse vídeo antes do horário, né? Talvez você esteja vendo depois, né? É a magia do YouTube, tá certo? Beijo, tchau. A gente volta no momento. Deixa o like, se inscreve, faz pix, ajuda nós. Fui.